Olá, meus amigos, isso é apenas uma abreviação, um pequeno vídeo áudio para vocês. O que se encontra na internet são pessoas que acham muito legal brincar de trabalhar com demônios. Eles acham que é interessante, excitante e dá um status de que é um cara perigoso, malvadão. Agora, a outra escolha, vamos ser pais de santo. A palavra pai de santo e Exus é muito difícil elas andarem juntos, porque santidade é algo que Exu não busca. Então, pais de santo falando de Exu é como técnicos de futebol falando de basquete. São áreas diferentes. O cara entende de futebol, ele não entende de basquete. Pode ser que ele saiba um pouco sobre basquete, mas ele dedica a vida dele a futebol. Então, ele não entende. Então, ele fala, ele pode falar. Você encontra centenas falando e conseguem muitas pessoas para segui-los, porque a internet é um negócio. O YouTube é um business, é um negócio. Então, se você souber utilizar isso como business, ele se transforma num business no qual você vai ter muitos cliques, muitas pessoas vão lá, vão olhar e vão ver o conteúdo, mas isso não é o que interessa ao Reino da Lira. Ao Reino da Lira interessa pessoas que realmente estão interessadas em assistir esses vídeos, que assistem até o fim. É isso que nós queremos. Tem pessoas que às vezes dizem que eu falo muito devagar, hoje em dia tem que se falar muito rápido para a dinâmica, né? Tem pessoas que até aceleram na hora de ouvir e muitos até na hora de gravar e dão corte. Toda vez que o cara respira, um corte. Se fosse realidade, o cara morreria falando ali, porque ele não respira. Mas as pessoas não têm paciência. Perderam paciência. Tudo tem que ser rápido. Rápido entra e sai. Agora, o mais interessante é que essa mesma pessoa que reclama às vezes que é muito rápido, ela perde o tempo dela assistindo os vídeos, aqueles curtos, do gatinho usando o banheiro. Aí ela vê aquilo. O gato que sabe usar o banheiro, o toalete, usa até papel higiênico. Ela fica ali 2 minutos, às vezes 1 minuto assistindo isso. Mas quando vamos falar de filosofia, vamos falar de um segmento sério, aí não tem paciência. Não, tem que ser rápido. Ver o gato indo no toalete, daqui a pouco tem um porco que sabe escrever no computador, daqui a pouco vê um macaco que usa roupa e sai passeando pela casa. Ela tem tempo para isso. Então você que me critica de falar pausadamente, preste atenção no seu dia, o que você assiste no seu telefone aí, no seu celular. Vê o que você assiste. Aí você soma tudo. Durante o fim do dia, dá 1h30 assistindo baboseira. Mas aí não pode perder 20 minutos, 25 minutos, assistindo alguém falando sobre um segmento que você, na internet, hoje em dia, provavelmente não encontra alguém que realmente entenda o que é polo negativo, linha da esquerda. Não sabe. As pessoas que falam sobre isso, geralmente são da linha direita. São jogadores, são técnicos de futebol falando sobre outro esporte. Tem cabimento isso? Então,
A pausa na hora de falar é necessária para poder penetrar no seu cérebro, para você realmente entender. Se fala rápido, corrido como uma metralhadora, entra por um ouvido e sai pelo outro. Você não consegue fixar nada. É o mesmo que comer. Você sabe que quando você come, se você comer muito rápido, o que acontece? O seu cérebro não entende que você comeu e ele joga os impulsos da fome para você se alimentar. Porque ele não lembra, ele não viu, foi muito rápido. Entendeu? Você senta assim, você tem que comer demorado, devagar, mastigando, parando, dando pausas. Ah, não, minha vida é muito atribulada, vou engolir a comida. Meia hora depois está com fome de novo. Mas o estômago está cheio, mas está com fome. Porque o cérebro manda o impulso. Mesma coisa é quando se fala de filosofia. Estou falando. Se eu falar muito rápido, como uma metralhadora, entra no ouvido e sai no outro. Isso é muito bom para ver o gatinho usando toalete. Isso é muito bom. Por quê? Porque tem que sair, porque aquilo é lixo. Aquilo tem que sair da sua cabeça. Se aquilo ficar, a sua vida vai ser uma desgraça. Porque você vai ter tanto lixo dentro da cabeça, chega um dia você quer se matar. Você não aguenta mais a vida. Não sabe nem resolver problemas. Porque o que está lá armazenado no seu computador é gato usando toalete, macaco usando roupa. Só isso que tem. Entenderam? Porque você não tem paciência de ouvir filosofia, ouvir algo construtivo. Então é assim que funciona. As religiões do polo negativo e do positivo são antagônicas. Elas se completam, mas são diferentes. Assim como o dia e a noite. Eles são diferentes, mas eles se completam. Um vai se transformando no outro. Eles vão se desmembrando, aos poucos, se diluindo e se transformam no oposto. Então, o polo negativo, ele tem uma visão diferente na sua plenitude. Como o positivo, na sua plenitude, também é diferente. Eles vão se intercalando, eles vão se harmonizando, mas são antagônicos, ou seja, são diferentes, são opostos. Você não tem um sem o outro. Você não pode eliminar o dia. Você não pode eliminar a noite. Em alguma extensão, eles vão coexistir. Da mesma forma, na visão de que exista um Deus poderoso. Se o polo negativo pensasse da mesma forma, ele não seria antagônico. Por isso que quando pessoas que trabalham com Exus querem falar de Jesus, de Deus, quando um Exu fala de Deus, saiba que ele está mentindo. Ou ele foi doutrinado, ou ele foi batizado dentro do cristianismo, foi convertido e já não é mais um Exu. Ele já é outra coisa. Porque um Exu, que é um daimon, que é um ser do polo negativo, ele vai sempre ter uma visão oposta à do cristianismo e de qualquer outra religião do polo positivo. Isso é simples de entender. Então, qual é a visão dos Exus?
como eles veem todo esse processo do universo. Eles veem que não há nenhum Deus e não há deuses também. Eles veem muitas entidades com funções diferentes. Muitos seres, muitas energias com diferentes graus de poder. Então não há um Deus, um Criador, não existe para os Exus. Para o polo negativo não existe. Não existe aquela reverência de que um ser superior exista e esse ser domina todos os outros seres. Não existe essa concepção. Isso é uma concepção do polo positivo. Eles têm essa concepção. O polo negativo tem hierarquias, mas não tem essa adoração a um ser supremo que dominou, criou e dirige a vida de todos. Não existe isso para o polo negativo. O polo negativo são hierarquias, são diferentes seres, todos trabalhando em harmonia, em cooperação. Cada um com a sua função. Esse é o verdadeiro polo negativo. Qual é a alegoria que você acredita? É uma alegoria. É criada pelos homens e penetra no astral e é desenhada lá. Na realidade, não é uma fantasia, mas é uma projeção. Então pare de defender com unhas e dentes. Relaxe. Olhe para o seu segmento. Esqueça o dos outros. Não fique tentando provar que a verdade absoluta é sua. Não faça isso. Entenda que é uma alegoria. E dentro da alegoria, usamos arquétipos. Os arquétipos são decididos pelos homens. Entendam esses pontos importantes e você vai ter uma vida tranquila, convivendo com diversos segmentos. Mas no momento que você acha que o seu segmento é absoluto e que os outros, todos, vão para o inferno porque são falsos, aí você precisa de tratamento. Porque isso é uma doença mental ou uma infantilidade. Uma pessoa que não desenvolveu o intelecto o suficiente para entender a realidade. Você pode ter seus deuses e deusas, ou um Deus único, você pode ter, mas entenda que isso não é uma realidade. Isso é apenas uma projeção, uma criação, assim como um quadro, como uma escultura, em que o artista, autor, modela, desenha, e aquilo passa a ter uma existência. Mas não confunda o Criador com a criação. Essa confusão. O artista e a obra, elas têm que ser distintas. Você não pode achar que
que a criação e o Criador coexistam. Porque só um tem a realidade. O outro é apenas uma alegoria. Então a conclusão é que se a criação existe, o Criador é uma alegoria. Então eu vou ficando por aqui. Salve o Reino da Lira.